A família Guggenheim é mais conhecida por sua excepcional coleção de arte. Mas a história da família e de seus famosos museus começou em Lengnau, uma vila suíça no cantão de Aargau. No início do século XIX, Simon Guggenheim caiu na pobreza depois de deixar o emprego para cuidar de sua esposa doente. Seu filho Meyer tinha 6 anos quando sua mãe eventualmente faleceu. Ele e seus 5 irmãos foram colocados com diferentes famílias adotivas. Simon foi designado um tutor legal. Enquanto isso, Meyer tentava ganhar dinheiro depois da escola, vendendo artigos porta a porta. Após a morte de sua esposa, Simon queria se casar novamente. Sua noiva, a viúva Raquel Weihriel, já tinha 5 filhos de seu primeiro casamento. As autoridades cristãs locais achavam que ele não seria capaz de prover adequadamente para a família. Ele foi proibido de se casar porque supostamente era muito pobre, disse Oppenheim. Havia muitas razões para o veto, algumas também eram pretexto. Raquel Weihriel, Simon Guggenheim e o jovem de 19 anos Meyer Guggenheim decidiram então emigrar para a América, onde não havia restrições matrimoniais. Eles esperavam encontrar trabalho e construir melhores condições de vida. Em 1870, Meyer havia se tornado um atacadista de especiarias. Em 1873, ele começou a produzir lexívia. A família posteriormente comprou uma linha ferroviária falida a baixo custo, que se tornou uma parte fundamental da rede ferroviária dos Estados Unidos. Mais tarde, os Guggenheims conseguiram vendê-la por um grande lucro. Eles também investiram em uma fábrica de bordados em St. Gallen e importaram mercadorias de sua terra natal para a América. Os filhos de Meyer e Barbara se envolveram cada vez mais nos negócios da família. Roy Oppenheim disse que o idioma falado pelos Guggenheims causava diversão nos Estados Unidos. Eles não falavam inglês muito bem e tinham um sotaque. Os americanos achavam que era Yiddish. Na verdade, era suíço-alemão. Meyer teve seus primeiros negócios relacionados a importações, mas ele fez sua fortuna na mineração e metalurgia. Entre os 10 filhos está Benjamin Guggenheim, conhecido por ser um dos muitos milionários que morreram no desastre do RMS Titanic, cuja fama, prestígio e luxo tornaram o navio mais conhecido da história. Durante o naufrágio, ele viajava na primeira classe com seu mordomo, que também morreu. Meyer, de 1828 a 1905, emigrou para os Estados Unidos em 1847. Ele começou a trabalhar em Filadélfia como um vendedor ambulante de fitas, rendas e vários outros objetos, antes de desenvolver a fórmula para uma pasta de cozimento, para a qual construiu uma fábrica. Seus 4 filhos mais velhos passaram seus anos de adolescência aprendendo a fazer bordados e rendas. Ele enviou seu filho Daniel, seguido por seus filhos mais novos, Murri e Salomon, para a Suíça para aprender a fazer rendas em alemão e francês. Enquanto isso, Isaac foi enviado para Nova York para estabelecer um escritório lá. Em 1881, a firma dos filhos de Guggenheim foi fundada. Meyer deu-lhes o negócio sem se envolver pessoalmente. Ele ficou satisfeito em monitorar e aconselhá-los. Num esforço para diversificar, ele comprou 2.000 ações da Hannibal e St. Joseph Railroad, Missouri, por $42 a ação, numa época em que a empresa estava em situação precária. Ele vendeu suas ações para Jay Gould e retirou $400.000 para um pagamento inicial de $84. Em 1881, ele fez sua primeira viagem ao Colorado e se envolveu em 2 minas alagadas. Depois de gastar grandes somas para secá-las, ele começou a extrair prata tão pura que podia ser batida sem passar por um alto forno. Ele então investiu em fundições, visando controlar o mercado, desde a extração até a fundição e venda. A Philadelphia Celtin e Refining Company começou a produção em 1889. Seu capital era então de $1.500.000 e era totalmente de propriedade de Guggenheim. Ele então investiu em minas mexicanas. Para contornar leis protecionistas aprovadas pelo Congresso, construiu plantas de processamento em Monterrey, México. Assim, a Grande Companhia Nacional de Fundição Mexicana foi fundada em 1890 por Dan e Murri, seus 2 filhos. Eles então investiram em minas de cobre.
Meyer enviou seus filhos Benjamin e William respectivamente para a Escola de Mineração de Columbia e para a Universidade da Pensilvânia para estudar metalurgia. Em 1894, em Perth Amboy, Nova Jersey, uma refinaria foi construída e começou a processar minérios fundidos nas fábricas Guggenheim, permitindo que a família controlasse todo o ciclo, desde a mina até o metal acabado, que é prata, cobre ou chumbo. Ele morreu em 15 de março de 1905 em Palm Beach devido a uma doença, 5 anos após sua esposa. Seu corpo está enterrado no cemitério de Salem Fields, no Brooklyn. Em última análise, ele fez sua fortuna, uma das maiores do século XIX, por meio de empreendimentos comerciais na mineração e fundição, principalmente nos Estados Unidos. Guggenheim conheceu Barbara Myers, de 1834 a 1900, também imigrante no navio para os Estados Unidos, e casou-se com ela 4 anos depois, por volta de 1852. Ele teve 10 filhos com sua esposa Bárbara, dos quais 5 continuaram no negócio da família. Após a morte de sua esposa em 1900, Guggenheim e seus filhos doaram $200 mil para o Hospital Monte Sinai para a construção de um hospital em sua homenagem. Através de seu filho Benjamin, Guggenheim foi avô da colecionadora de arte socialite Peggy Guggenheim. Vários membros da família Guggenheim estabeleceram fundações para servir a uma variedade de causas culturais e científicas, incluindo pesquisa e educação nas artes e ciências. A Fundação Solomon R. Guggenheim é dedicada à promoção do entendimento e apreciação da arte moderna e contemporânea através de exposições, programas educacionais, iniciativas de pesquisa e publicações. A constelação internacional de museus Guggenheim inclui o Museu Solomon Rua Guggenheim, em Nova York, a coleção Peggy Guggenheim, em Veneza, o Museu Guggenheim Bilbao, e o futuro Museu Guggenheim em Abu Dhabi. Um filho do meio da família, Solomon Rua Guggenheim, começou a colecionar arte com sua esposa Irene Rothschild Guggenheim no final do século XIX. Após 1919, ele decidiu dedicar integralmente seu tempo à prática. Por volta de 1928, ele conheceu Ila Rebay, uma baronesa alemã e pintora abstrata que despertou o interesse de Guggenheim pelo trabalho de artistas modernos como Rudolf Bauer e Wassily Kandinsky. Kandinsky, em particular, se tornaria um favorito de Guggenheim após uma visita ao estúdio do artista em 1930. Durante sua vida, Guggenheim adquiriu 150 obras de Kandinsky. Juntos, Rebay e Guggenheim começaram a colecionar arte moderna e ocasionalmente organizavam exposições em suítes do Plaza Hotel. Segundo o museu que leva seu nome, Guggenheim disse: "Todo mundo me dizia que essa coisa moderna era uma bobagem. Então, como sempre me interessei por coisas que as pessoas me diziam que eram bobagens, decidi que, portanto, deve haver beleza na arte moderna. Cheguei a sentir essas imagens tão profundamente que queria que elas vivessem comigo." A dedicação dele e de Rebay à arte moderna construiria uma das coleções pessoais de arte mais impressionantes dos tempos recentes. A partir do início da década de 1930, os Guggenheims usavam várias suítes que ocupavam no Plaza Hotel para exibir a crescente coleção, que estava aberta ao público mediante agendamento. A coleção de Guggenheim também decorava sua casa de campo em Trelora Court, em Sands Point, Long Island. À medida que sua coleção pessoal crescia, Rebay e Guggenheim encontraram uma nova solução para exibir as obras. Rebay referia-se à arte abstrata moderna como a não objetiva, faltando qualquer assunto óbvio ou reconhecível. Com Rebay como diretora, o Museu de Pintura Não Objetiva abriu suas portas em 1939 na East 54 TH Street em Manhattan. Após vários anos de aumento de público para o Museu de Pintura Não Objetiva, Guggenheim e Rebay encarregaram Frank Lloyd Wright de projetar um museu para um terreno que Guggenheim havia adquirido na Quinta Avenida. O local estava a poucas quadras de outras instituições com patronos industriais ricos, a coleção Frick e o Museu Metropolitano de Arte, mas a arquitetura e o propósito do novo museu seriam muito diferentes. O icônico design em espiral de Uriah abriu ao público em 1959, 10 anos após a morte de Guggenheim. No final de sua vida, Guggenheim disse sobre o projeto que nunca lamentou sua decisão intuitiva nem minha grande fé nesta arte. Nos anos 1990, uma expansão e renovação foram financiadas pela venda de obras de Kandinsky e Modigliani.
No início dos anos 2000, o Centro Sackler de Educação em Artes foi adicionado para impulsionar o potencial de bolsas de estudo e divulgação do museu. Atualmente, a Fundação e o Museu Guggenheim estão sob a direção de Richard Armstrong, que assumiu as rédeas em 2008 e continua a expandir o acervo do museu. Hoje, a Fundação Solomon R. Guggenheim administra vários museus além da sede da Quinta Avenida. O Museu Guggenheim Bilbao em Bilbao, Espanha, é uma maravilha arquitetônica projetada por Frank Gehry e inaugurada em 1997. Mais instituições estão por vir. Um novo museu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, está planejado e espera-se que seja concluído nos próximos anos. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores, espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, façam um comentário, compartilhe com um amigo que vai se interessar pelo assunto, deixe seu like no vídeo. E um grande abraço!